Fim do governo Bolsonaro e muitas coisas precisam ser revistas, na verdade devem ser revistas. E uma dessas coisas é a figura do Olavo de Carvalho. Exatamente sobre isso, sobre essa revisitação, nem sei se existe essa palavra, é sobre essa revisitação que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito provável que tu conheça o livro O Imbecil Coletivo. E pra tu não se tornar um imbecil, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e manda para os teus amigos para mais gente ter acesso a esse conteúdo. E bota aqui embaixo, nos comentários, a tua opinião sobre o Olavo de Carvalho. Antes de mais nada, eu preciso dizer como é que eu conheci o Olavo de Carvalho. Como é que eu cheguei no velho Olavo de Carvalho. Eu tinha lá os meus 15 anos e assistia os vídeos do Nando Moura, o famoso Nando Moura, o grande Nando Moura, o roqueirão da direita brasileira. E o Nando Moura falava bastante do Olavo de Carvalho. Conhecia muito a obra do Olavo. E foi através dele que eu entrei em contato com alguns textos do Olavo. Eu li alguns textos no site do próprio Olavo, alguns textos dele. Depois eu fui ler o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que foi um best-seller, se eu não me engano, é o livro do Olavo de Carvalho que mais vendeu, é o livro que mais deu dinheiro para ele, e que nem é um livro dele, é um livro que foi organizado pelo Felipe Moura Brasil, e que tem vários textos do Olavo, grandes textos, textos clássicos. Eu digo tranquilamente que esse foi o primeiro livro de filosofia que eu li, e foi através dele que eu cheguei em vários filósofos que hoje em dia eu admiro. Então, esse foi um livro muito importante para mim, para minha formação. Eu lembro que no final do ensino médio, eu era a única pessoa da minha turma que citava o Olavo nos trabalhos. Por exemplo, nos trabalhos de filosofia, eu citava frases dele falando de outros autores em trabalhos de filosofia, em trabalhos de história. Os professores não gostavam muito, mas respeitavam. Portanto, eu tinha de fato um respeito pela obra dele, pela obra do Olavo de Carvalho. Entretanto, esse respeito foi embora quando ele entrou de cabeça no governo Bolsonaro. Ali o Olavo, que já era uma figura bastante caricata, se tornou talvez até mesmo um monstro. Dessa forma eu pensei comigo mesmo, eu leio as obras dele, eu tenho respeito pela obra dele, mas eu não quero me vincular a essa figura. Então, quanto mais besteira ele falava, quanto pior ficava o governo Bolsonaro, eu fui me afastando da obra do Olavo, do pouco que eu conhecia dela, até o ponto de rejeitá-la. Naquele momento eu não tinha a dimensão do que era a obra do Olavo de Carvalho. E eu não digo a obra no sentido de profundidade, mas o objetivo da obra. Se você pega o livro do Martim Vazquez da Cunha, A Tirania dos Especialistas, o Martim, desde o princípio, começa a delimitar sobre a obra do Olavo, citando outras referências, até finalmente chegar no capítulo do livro, no 8º capítulo do livro, salvo engano, que ele começa a desmanchar a obra do Olavo. E qual era o objetivo do Olavo com a sua obra? Era praticamente criar uma seita, um grupo de pessoas que fossem segui-lo, quase como se ele fosse um deus, um profeta, sabe? Mas como eu falei, naquele momento eu não tinha dimensão do objetivo da obra dele. Era apenas alguém que eu seguia, que eu gostava dos textos, achava extremamente interessante. O próprio Olavo cometeu o erro que o grandioso Platão cometeu lá atrás, que foi a sua jornada em Siracusa. E o que foi essa jornada? Foi o Platão, que foi para Siracusa, que é uma cidade que, se eu não me engano, fica na Sicília, ali na Itália, que era governada por um tirano. E o Platão achou que poderia fazer com que esse tirano se tornasse um rei filósofo. Ou seja, o filósofo, em sua arrogância, achou que poderia mudar a mentalidade de alguém. E tanto que no fim o Platão até chega a ficar preso em Siracusa durante um tempo. E o Olavo tinha essa ambição, a ambição de influenciar um governo, no caso, o governo Bolsonaro. Só que infelizmente o Bolsonaro é um imbecil. Na verdade, nem infelizmente, sabe? É muito curioso pensar o que teria acontecido com o Brasil caso o Olavo tivesse colocado para frente os seus planos. Além de que o Olavo queria ser para um presidente, no caso, para o Bolsonaro, o que o Alexander Dugin é para o Putin lá na Rússia. Tanto que tem um debate extremamente famoso do Olavo de Carvalho contra o Alexander Dugin, que, se eu não me engano, foi organizado pelo nosso grandioso Ricardo Almeida, o sheik árabe do MBL. E voltando para a pergunta que eu fiz ali no início do vídeo, será que estamos no momento de revisitar a obra do Olavo de Carvalho? E eu digo que sim, mas nós devemos revisitar a sua obra com cautela. Como eu comentei, o Olavo ele tinha grandes objetivos com a sua obra, objetivos de poder através da sua obra, então devemos ler os seus livros com calma, sabe? Tentando entender onde se está pisando, mas também entendendo que são livros com grande conhecimento e com grande profundidade teórica. O Olavo conseguiu, na sua trilogia clássica, Nova Era, Revolução Cultural, O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo, descrever muito bem a realidade brasileira, a mentalidade brasileira, a mentalidade da esquerda brasileira. E nesse momento que o PT volta ao poder,
esse é um tipo de material extremamente útil para aprender a combater o PT. Portanto, fazendo um fechamento, eu digo com tranquilidade que é hora de revisitar a obra do Olavo de Carvalho, mas com calma, com cautela. Agora que o governo Bolsonaro chegou ao fim, ele não vai dar nenhum golpe, nós podemos olhar para o Olavo de Carvalho não como aquele velho maluco que ficava dando palpite sobre o governo, mas sim como alguém que ele, em sua síntese, sempre foi um filósofo. Então, se tu gostou desse vídeo, dá like, dá um joinha, se inscreve no canal caso seja inscrito, bota um comentário aqui embaixo e valeu, falou, até mais.